Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Estou aqui para comentar sobre o capítulo 43 de Salmos na Bíblia. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para entendermos a sua palavra. Vamos lá então? Vamos fazer a leitura do Salmo 43? Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és, ó Deus, da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, é Deus meu. Esse salmo é de muita importância ao meu coração. Eu dou importância a esse salmo principalmente pelo versículo 3 e 4, que diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Mas vamos conversar sobre todos os versículos. No primeiro versículo, o salmista pede justiça a Deus. Pede para Deus pleitear, como que um advogado vai perante o juiz defender uma pessoa. Disputar contra o advogado contra alguém perante o juiz, ou a favor de alguém. Então o salmista pede para que Deus venha ao auxílio dele contra uma nação contenciosa, também contra o homem fraudulento e injusto. O salmista pede para que Deus o livre dele. E eu quero ressaltar o seguinte: no Novo Testamento, Jesus fala assim: quem te bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. Quem te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Se você se encontra diante desse fato, você tem que fazer isso, porque Jesus mandou. Só que se você pode interceder diante de Deus para que Deus te livre desse injusto que vai te bater na face e que vai te obrigar a fazer alguma coisa, você pode orar e deixar nas mãos de Deus. E Deus decide. Continuando o versículo 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Deus é a fortaleza de cada pessoa que o busca. Mas aí o salmista fala: por que me rejeita? Pois então, se você se vê diante de um homem injusto e fraudulento, e ele vai te bater na face esquerda, você pode orar diante de Deus para que Deus te livre. Mas se Deus não te livrar, você sofre a injustiça, confiando em Deus. E você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor Deus, por que o Senhor não me livrou? Eu me submeto à tua vontade, mas eu te peço, me livre, é difícil para mim. E aí o salmista continua a respeito disso no versículo 2. Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? O salmista pergunta isso diante de Deus. É legítimo perguntar e deixar nas mãos de Deus o que ele quer fazer. Mas o salmista continua. O salmista diz: porque me rejeitas? Porque eu vou andar lamentando? Aí ele fala no versículo 3: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Você precisa, em meio a essa turbulência de uma nação injusta e contenciosa, de aparente rejeição de Deus, porque Deus não rejeita ninguém. Aqui o salmista está falando do momento, não que Deus o rejeitou, porque senão ele não estaria orando a Deus. Se o Deus o rejeitou, para que orar? Deus o rejeitou. Então é a aparente rejeição do salmista diante de Deus. Aí ele pede para Deus enviar a luz e a verdade para o guiar. O guiar aonde? Aonde Deus habita, a presença de Deus. Temos que, em meio às dificuldades, pedir a presença de Deus,
Que Deus nos guie até ao seu santo monte, aos teus tabernáculos, onde Deus mora, onde Deus habita. E Deus está em Cristo Jesus. Temos que ir até Jesus para chegar até Deus. Quando você chegar diante de Deus, em meio a essas injustiças que o salmista está colocando aqui, você pode dizer assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu louvarei, ó Deus, Deus meu. Note, ele está passando por uma situação difícil, mas quando ele pede para chegar na presença de Deus, ele diz assim: eu agora posso me oferecer a Deus como sacrifício. E Deus, em meio a esse sacrifício, é a minha grande alegria. E aí ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio é Deus meu. Ou seja, ele chegando à presença de Deus e se oferecendo como sacrifício no altar de Deus, sendo Deus a grande alegria dele, ele vai ter auxílio. Ele diz: não importa que o Senhor parece que está me rejeitando agora, o Senhor ainda é o meu auxílio. E o importante, o salmista, mesmo dizendo que Deus o havia rejeitado e que ele estava se lamentando sobre a pressão do inimigo, ele não abandonou a Deus. Primeiro, porque Deus parece que o rejeitou, mas não o rejeitou. Ele ainda tem confiança em Deus de que ele o auxiliará. E Deus o fez. Porque na vida e obra de Jesus Cristo vemos isso. Jesus foi ressuscitado e venceu a morte. Jesus chegou ao ápice do maior sofrimento. E mesmo assim, Deus não o abandonou e ele venceu a morte. Que confiemos em Deus nesse sentido, para que não abandonemos nunca, mesmo que pareça que Deus nos rejeita. Que nós nunca o abandonemos, porque Deus virá no momento oportuno em socorrer-nos. Que Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração agora para terminar esse vídeo. Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos agraciar de tal forma que nunca, ó Deus, te abandonemos, que nunca deixemos o Senhor, mesmo que a aparência das situações diga que tu nos rejeitastes, porque o Senhor não nos rejeita, porque o Senhor ama os seus. Abençoa a esse que está ouvindo, que ele não deixe o Senhor Jesus Cristo por causa da situação difícil que ele está vivendo e que parece que Deus o rejeitou, porque Deus não o rejeitou. Porque Deus há de auxiliar no momento oportuno e fazer-lhe justiça, porque Deus fez justiça a Jesus Cristo, que morreu injustamente e pagou os nossos pecados. Deus fez o ressuscitar e agora Jesus está à direita do trono de Deus, da pessoa do Senhor Deus Pai. E ele pode fazer o que quiser contra qualquer coisa que ele quiser fazer. Deus em Jesus cumprirá a sua vontade. Abençoa essa pessoa, que ela creia em Jesus e o busque. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus abençoe a cada um, novamente digo.